A intensidade de corrente elétrica que circula por uma carga é diretamente proporcional à sua tensão e inversamente proporcional à sua resistência. Primeira lei de Ohm. Sabe o que isso significa? Não? Então vem comigo que eu vou te explicar no vídeo de hoje. Olá, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ao Elétrica Racional, um canal criado para estudantes e eletricistas profissionais da área elétrica que buscam conhecimento mais aprofundado sobre eletricidade, comandos elétricos, automação e muito mais. Vídeos semanais todas as quartas e sábados aqui no nosso canal. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui se você não é inscrito e compartilha com seus amigos. É um prazer ter você por aqui. Chega de enrolação e vamos ao conteúdo. Grandezas elétricas. Eu iniciei a aula hoje falando sobre o conceito, a definição da primeira lei de Ohm, que aborda basicamente três grandezas elétricas. Essas três grandezas elétricas são tensão elétrica, intensidade de corrente elétrica e resistência elétrica. Tensão elétrica pode ser representado, a sua grandeza, com a letra U ou a letra E maiúscula. Em algumas literaturas mais antigas, é possível encontrar tensão elétrica sendo representado pela letra V. Porém, atualmente, a letra V serve para representar a unidade de medida de tensão elétrica, que é o volt, ou seja, tensão elétrica, a força capaz de impulsionar os elétrons em um meio condutor, é representado pela letra E. E a sua unidade de medida, que é o volt, é representado pela letra V maiúsculo. Nossa segunda grandeza elétrica é a intensidade de corrente elétrica. Intensidade de corrente elétrica é um fluxo ordenado de elétrons quando impulsionado por uma tensão elétrica em um meio condutor. Para que haja circulação de corrente elétrica, é necessário que haja tensão elétrica. Portanto, é sempre possível que haja tensão elétrica sem corrente elétrica, mas nunca haverá circulação de corrente elétrica sem que haja tensão elétrica. O miserável é um gênio! Intensidade de corrente elétrica é representado pela letra I. Então, a grandeza e intensidade de corrente elétrica é representado pela letra I. A sua unidade de medida é o ampere, representado pela letra A maiúsculo. E por fim, avançamos para resistência elétrica. Resistência elétrica é a capacidade que um corpo, ou material ou substância possui para bloquear total ou parcialmente a intensidade de corrente elétrica. Então vamos lá. A tensão elétrica impulsiona a corrente elétrica e a resistência bloqueia ou limita a corrente elétrica. E aí surge a primeira lei de Ohm, que explica que a intensidade de corrente elétrica é diretamente proporcional à sua tensão e inversamente proporcional à sua resistência. Para ficar bem claro essa lei, nós podemos representar através de um triângulo muito simples, conhecido como Triângulo do Grande Rei, o Triângulo do Rei Ohm, representado por R de resistência, E de tensão elétrica e de intensidade de corrente elétrica. Ao desenhar o triângulo e colocar na sequência as letras R e I, representando o Rei, conseguimos obter três equações da primeira lei de Ohm. Desenhou o triângulo? Se eu quero saber quem é a resistência, isola a resistência. Sobrou tensão e corrente. Dividindo a tensão pela corrente, eu vou encontrar a resistência. Se eu quiser descobrir a intensidade de corrente elétrica, basta isolar a intensidade de corrente elétrica. Sobraram tensão e resistência. O de cima divide pelo que está embaixo. Dividindo tensão por resistência, eu encontro corrente. E se eu quiser descobrir quem é a tensão, isolo a tensão, sobrou resistência e intensidade de corrente.
Multiplicando resistência por intensidade de corrente, eu descubro quem é a tensão elétrica. Então, podemos chegar à conclusão de que a definição da primeira lei de Ohm nos diz o seguinte, que ao elevar o potencial da tensão elétrica, nós elevamos o valor da corrente. Ao elevar o valor da resistência elétrica, nós diminuímos o valor da corrente elétrica. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu, já deu tempo. Se inscreve aí, deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida. Quero saber o que você está achando dos novos conteúdos. Forte abraço e até o próximo sábado. Tchau!